Fala galera, bora voltar pro curso aulinha de Create Table. Antes já clique em inscrever, e lá no final do vídeo não esqueçam de comentar com seus feedbacks, seus elogios, críticas. Igual o Vinícius Lima que acabou dando feedback que a fonte estava um pouco pequena, já vou verificar para ajustar nesse próximo vídeo. Valeu Vinícius, tamo junto, bora pro vídeo. Então bora lá galera, bora criar algumas tabelas aqui. O objetivo vai mostrar alguns tipos de dados que a gente tem no Toad, ou melhor no Oracle, desculpa, como inteiro, valor numérico, data, varchar. Então vamos lá, vou criar aqui uma tabela chamada pessoa física. Essa é a sintaxe, create table, nome da tabela. Vamos abrir e fechar parênteses. E aqui vem o nome das colunas e o seu tipo. Geralmente, gente, não tem um jeito certo de fazer. Cada local segue uma padronização, o seu jeito de negócio. Então, não tem, qual é o jeito certo. Existem modelos interessantes de trabalhar, algumas padronizações. Então, vamos lá. Muitos locais utilizam a chave primária chamando de ID. Eu prefiro chamar de número de sequência, NR sequência. Então, todas as minhas tabelas, o ID vai ser NR sequência, ok? Eu vou definir ela como um número inteiro, essa sequência vai ser inteira. Que mais de dados que a gente pode colocar para essa pessoa? Também gosto de colocar em todas as tabelas, vocês vão entender mais para frente, data criação, data alteração. Isso vai ser o quê? Quando na aplicação for inserir alguma informação, a gente vai ter essas datas. Quando que foi inserido, então quando que de fato houve o insert desse registro, e quando na aplicação ele alterou. Por exemplo, eu fiz o cadastro do Zord, fez hoje, dia tal, meio-dia 50. Houve uma alteração, um update lá no final da tarde. Então a gente tem esses registros, quando que foi inserido, quando que foi alterado. O que mais que a gente pode colocar? Nome da pessoa. Vamos colocar aqui um varchar 2. Qual a diferença do varchar 2 e varchar sem o 2? Na verdade, varchar 2 é um pseudotipo, varchar é um pseudotipo varchar 2. Eles não têm diferença, mas não é recomendado utilizar apenas varchar, pois ele é para uso futuro. Então a gente usa varchar 2, galera. Tamanho, deixar um tamanho padrão de 255 caracteres para todos os campos de nome. O que mais que a gente pode colocar? Vamos trabalhar também com uma data, então DT nascimento vai ser date. Mas que a gente pode colocar? Vamos colocar número CPF. Vamos deixar o número CPF como varchar 2 de 11 caracteres. Alguns locais usam como inteiro, porém número inteiro não existe o zero na frente, então depois tem que ficar tratando na aplicação. Então eu acho mais interessante deixar como varchar e já conseguir inserir com o zero na frente. Vamos adicionar também aqui uma altura para trabalhar com um número decimal. Como é que funciona esse number? Se eu deixar, por exemplo, apenas 10, a gente consegue inserir nesse atributo um número inteiro também. Vai ser sem casa decimal. Se eu for colocar vírgula 2, então o tamanho dele é o máximo 10 dígitos, sendo 2 após a vírgula. Como uma altura a gente não tem 10 dígitos, a gente tem apenas 3 dígitos, vou colocar essa altura já em metros, então seria o tamanho total 3 dígitos, por exemplo, 1 metro e 75 centímetros. Então, o tamanho total são 3 dígitos, 3 números, sendo 2 após a vírgula. Então, após a vírgula eu tenho essa casa decimal aqui de 2 dígitos, sobrando 1 para frente, totalizando os 3, ok? Então, isso significa esse número aqui. 3 dígitos, sendo 2 após a vírgula. Então, vamos lá. Selecionei tudo, F9 ou esse botãozinho aqui. Já marcou aqui embaixo a tabela criada.
Vamos fazer um select nela. Ok, 100%. Vamos criar também mais algumas tabelas aqui. Vamos criar uma tabela relacionando o endereço dessa pessoa. Então, essa pessoa pode ter vários endereços, como residencial, comercial, enfim. Então, primeiro vamos criar a tabela de unidade federativa e de município. Table UF. O que vai ter na UF? Sequência. Mais que a gente pode adicionar data criação desse registro, data alteração, código dessa UF no IBGE. Eu vou colocar como um number, porque ele tem um tamanho máximo. Se vocês forem procurar no site do IBGE, de até 2 caracteres. Então, vamos já definir isso aqui, para conseguir travar o máximo possível, constir as informações no próprio banco, não precisando da aplicação lá para constear o dígito, o código de IBGE inseriu com 3 dígitos, então já não vai conseguir. O que mais? Vamos colocar qual é a sigla dessa UF. A sigla é de 2 caracteres. O que mais? A descrição. Tamanho de 255 máximo. Fechou. Selecionamos F9, tabela criada. O que mais? Vamos criar também município. Criação, alteração, código IBGE desse município. Se vocês forem entrar lá no site, também tem lá quais são os códigos, qual é o tamanho dele. O do município é de 7 dígitos. Então, vamos fazer a mesma coisa. O que mais? Descrição desse município. Ok? Então, município criado. Vamos criar agora, então, a tabela pessoa física endereço. Lembrando que eu não estou criando ainda as chaves primárias, estrangeiras, nenhuma constante aqui. Próxima aula vai ser só de constante. É bem importante porque elas fazem a consistência de muita coisa, da integridade dos dados. Então, próxima aula vai ser focada em constraints. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, minha tabela de endereço tem a sequência, as datas. E mais? Vamos adicionar aqui qual é a pessoa, né? RC pessoa física. Lembrando, essa sequência da pessoa física é para conseguir ligar esse registro que a gente está inserindo lá com a pessoa. Então, preciso da sequência da pessoa física. Tem que ser o mesmo tipo, então a pessoa física, o ID dela é NR sequência com tipo inteiro. Então aqui a gente vai chamar esse ID aqui, essa chave estrangeira, NRC que pessoa física, tem que ser o mesmo tipo, inteiro. O que mais que a gente pode adicionar? Agora então vamos adicionar NRSec UF, qual é a unidade federativa dela, NRSec município, ok, temos qual é o estado, qual é o município, logradouro, descrição do logradouro, o que mais? Mas então um número, bairro e CEP, né? Então um número, o endereço, esse inteiro, temos qual é o bairro e temos um número de CEP.
O CEP ele tem 8 dígitos, então vamos deixar ele como number 8, ok? Beleza, tabela criada. Então, tem aqui 4 tabelas. Na próxima aula a gente vai entender como fazer as constraints e ligar todas essas tabelas aqui, sendo chave primária, chave estrangeira. Vamos criar algumas constraints como check, foreign key. Então vamos lá. Vamos agora ver a alteração dessas tabelas, por exemplo. Criamos aqui pessoa física. Precisamos adicionar colunas, remover colunas, editar o nome da tabela. Agora tranquilo, a gente acabou de criar. Não tem nada aqui na tabela. A gente poderia simplesmente dar um drop table e criar novamente. Mas depois que a gente tem dados, não é mais possível fazer isso. Imagina lá um banco de dados que tem milhares de registros numa tabela, precisar adicionar uma coluna, ter que dar um drop table. Então vamos ver como funciona isso. Vamos adicionar aqui um registro, só para simular. Adicionar só algumas coisas aqui, então. Vou adicionar uma sequência. Nome da pessoa. E a altura. Tem 1,70 m. Certinho. Altura. Então, ok. A gente tem aqui um registro. Vamos comitar. Agora vamos fazer algumas alterações. Primeiro, adicionar uma coluna nessa tabela. Como é que a gente faz? Alter table. Nome da tabela. Add. E aqui dentro dos parênteses a gente vai colocar qual é o nome da coluna, qual o seu tipo. Acho que eu tenho alguma coisa aqui com teste. Deixa eu dropar essa tabela. Ok, então o nome da coluna vai ser teste. E o tipo dela vai ser number 10. Ok? Executei aqui. Ó, temos agora um teste. Você pode também segurar a tecla Ctrl e clicar no nome da tabela, que ela vai abrir essa visualização aqui, ó. Caso você não esteja usando o Toad, consegue em qualquer IDE dar um desk, nome da tabela. Fazendo isso também vai abrir, ou vai imprimir no console, seja a IDE que você esteja utilizando. Então a gente acabou de adicionar aqui um teste, number 10. Vamos fazer o seguinte, vamos modificar agora. Então alter table, nome da tabela. Como que a gente faz para modificar uma coluna? Modify, abre e fecha parênteses. Qual é o nome da coluna e qual é o novo tipo? Então, numbers, vamos adicionar aqui 5,3. Ok, executei. Dá o desk aqui. Pode ver que agora ela tem um novo tipo, ó, 5,3. O que mais que a gente pode fazer no alter table? A gente consegue renomear a coluna. Então, alter table, o nome da tabela. Rename column. Qual é o nome da coluna? A gente coloca to, o nome da nova coluna. Então, teste novo. Então, a gente está renomeando o teste da tabela pessoa física para teste novo. Então, ó, coluna alterada, teste novo. Lembrando que, caso exista dados nessa coluna, os dados vão continuar ali, ok? Só vai renomear o nome da coluna. Então, vamos fazer o seguinte. Vou alterar aqui. Então, update, pessoa física 7, teste novo igual a testando. Ah, é numérico, né? 10.5. Então, ó, 10.5. Fazer o seguinte.
Vamos alterar novamente esse teste novo para teste. Então, rename o quê? Vou renomear teste novo, essa coluna que a gente tem aqui, para teste. Ok? Alterei, fazer um novo select, ó. O conteúdo continua lá, a gente alterou apenas o nome da coluna. A gente pode fazer também o rename da tabela. Como que seria o rename da tabela? Alter table, pessoa física, rename. Agora, como a gente está renomeando a tabela, a gente só não coloca o colon, a gente coloca to, pessoa física novo. Pessoa física alterado. Fazendo isso, eu não tenho mais o pessoa física, ó. Ó, não tenho. Agora eu tenho pessoa física alterado. Ó, pode ver que aqui os dados continuam também. A gente alterou apenas o nome do objeto, tá? Vamos voltar para o que era antes. Pessoa física alterado para o pessoa física. Agora, pessoa física alterado não existe. Apenas pessoa física. Ok. Então, por fim, a gente consegue dropar colunas. Como que a gente faz isso? Alter table pessoa física. Drop column. E aqui a gente coloca o column name. A gente tem o teste, então vamos dropar esse teste. Dropei o teste. Não temos mais o teste. Então, galera, essa aula era isso, tá? Mas era para aprender como criar tabelas e também alterar, adicionar coluna, remover, renomear. Próxima aula, então, a gente vai ver as constraints. Valeu, clique em curtir e até mais.